Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista digital. Bom, no vídeo de hoje eu vim dar pra vocês algumas dicas pra quem tá querendo criar a sua própria história em quadrinhos ou quem tá querendo criar a sua webcomic. Bom, não que eu seja um expert no assunto, mas eu crio uma webcomic mais por hobby mesmo, então resolvi trazer pra vocês algumas dicas, porque eu sei que tem gente que tem interesse em contar a sua própria história. Então nesse vídeo aqui eu vou dar 6 dicas principais, e eu espero que esses 6 passos possam ser úteis pra vocês, e eu vou deixar também na descrição o link da minha webcomic, que eu tô trabalhando e em breve eu vou postar mais capítulos atualizados. E é isso, bora pro vídeo. Bom, na minha opinião, eu acho que vocês precisam começar a história em quadrinho de vocês pelo roteiro. Pelo seguinte motivo, você pode até ter uma ideia inicial, se você não sabe para onde aquilo vai levar, provavelmente você vai ficar perdido durante ali a história, durante a narrativa. Então, para isso não acontecer, eu recomendo muito que vocês criem o roteiro. E assim, eu sugiro que vocês comecem pelo final. Porque se você tem uma ideia de, sei lá, uma batalha final ou um grande plot twist que você quer que aconteça, você precisa conseguir construir o resto do universo. Então, assim, não comece a história tendo ali uma ideia vaga do que você quer criar e depois vá fazendo aos poucos. Não, eu recomendo que você crie a história pelo final. Saiba como é que vai terminar. Mesmo que você tenha já uma ideia inicial, mas assim, já pensa num final. E mesmo que você acabe alterando esse final, o fato de você saber aonde você quer chegar vai te ajudar a desenvolver a história ao longo da narrativa. E de novo, lembrando pra vocês que isso aqui é o que eu tô fazendo como um artista iniciante, no sentido de não ter nenhuma webcomic grande publicada, eu tô fazendo por hobby, mas eu tô trazendo pra vocês o que eu pesquisei e que achei assim mais interessante e que tá funcionando pra mim. A recomendação é que vocês comecem com uma história menor, mas como eu sou teimoso, eu já quis começar com uma história que vai ter ali mais ou menos uns 30 capítulos. Mas se é a sua primeira, eu recomendo que você faça entre 3 e 5. Mas se quiser também não me escutar, igual eu mesmo também fiz com os conselhos que eu ouvi, tá tudo bem. De qualquer forma, eu fiz assim. Eu criei uma planilha e coloquei ali 30 abinhas, lá no Excel, por exemplo. E aí eu escrevi o que ia acontecer em cada capítulo. Não em detalhes, porque como eu já falei, a história às vezes vai desenvolvendo sozinha. Mas o fato de você ter ali um norte, uma direção, facilita bastante. Então eu criei ali 30 capítulos e eu especificava o que ia acontecer em cada capítulo. Por exemplo, capítulo 1, personagens chegam em tal lugar. Capítulo 2, personagens descobrem tal coisa. Capítulo 3, personagens lutam com o fulano. Então é um resumo bem grande assim do que vai acontecer no capítulo, porque você pode deixar sua criatividade um pouco mais livre. E esse modelo funcionou pra mim, então é a dica que eu tenho pra vocês sobre o roteiro. A segunda dica é em relação a onde você pretende postar a sua webcomic, porque isso vai acabar afetando o formato em que você vai desenhar ela. Por exemplo, se você pretende imprimir, ela vai ser um formato diferente, por exemplo, se você quiser postar no Twitter ou no Instagram, ou se você quiser usar alguma plataforma. Eu atualmente estou usando o tapas.com, Tapastic ou Tapas, eu nunca sei como é que eles estão agora, mas a plataforma Tapas é uma plataforma onde o pessoal geralmente posta quadrinhos, tem tanto coisa internacional quanto coisa nacional, tem bastante coisa legal, inclusive, eu posso até gravar um vídeo com recomendações pra vocês, se vocês tiverem interesse. Mas também uma outra plataforma muito popular é a Webtoon, só que o Webtoon só permite publicações em inglês. Então, se você pretende traduzir a sua webcomic de português para inglês, você pode publicar no Webtoon. Mas se a sua intenção é deixar em português BR mesmo, você vai ter que usar o Tapas ou alguma outra plataforma. Tem uma outra também chamada Flipthrough, só tem quadrinhos em português BR e é uma coisa produzida por um brasileiro, então eu também acho legal vocês darem uma olhada, o link de tudo isso vai estar aqui na descrição. E por que eu tô falando que faz diferença o lugar onde você vai postar? Porque eles têm formatos diferentes. O Tapas e o Webtoon são formatos de webcomic digital, então ela tem aquele formato comprido porque você vai ler no celular, muito provavelmente. Então vai ser aquele formato de leitura arrastando para baixo. Então você vai arrastando e vai lendo a webcomic, não vai virando as páginas. E mesmo sendo o formato quase igual, o Tapas e o Webtoon, eles têm tamanhos de arquivo diferentes. Então, para o Tapas você tem um tamanho, para o Webtoon você tem outro tamanho, e aí você precisa saber aonde você quer postar, porque senão você vai acabar criando seu arquivo num tamanho e na hora de você subir para a plataforma, não vai conseguir porque está num arquivo tamanho muito maior ou muito menor. Então, pensem no formato que vocês querem publicar o quadrinho de vocês. Eu recomendo muito que seja um quadrinho online, porque é a forma mais barata de se fazer isso. Impressão gera muito gasto e
a gente que é iniciante, eu digo isso porque eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo são pessoas iniciantes também, não tem dinheiro para investir e ficar imprimindo, então não faz muito sentido. Eu recomendo mesmo que vocês usem as plataformas como Tapas ou o Instagram e o Twitter, que também são lugares bem legais para vocês postarem os quadrinhos de vocês. Bom, a terceira dica que eu tenho para vocês é em relação a criar uma thumbnail. E para que serve isso? Basicamente, essa thumbnail, que pode ser assim, bonequinhos de palito, ela vai servir para você criar ali o seu capítulo e não ficar perdido na hora de desenhar. Essas thumbnails podem servir como um storyboard, vamos dizer assim, porque ali você vai desenhar seus bonequinhos de palito na posição que você vai depois desenhar os seus personagens no tamanho real. Eu fiz aqui no meu quadrinho, eu sempre faço antes de começar o capítulo, bonequinhos de palito bem pequenininho mesmo, só nas posições ali em que eles vão estar na cena, porque vai fazer diferença na hora que vocês vão criar, por exemplo, o cenário. Porque eu sei que às vezes a gente coloca muito detalhe num cenário, por exemplo, e aí o que acontece é que a gente não pensou muito bem, porque a gente tem que encaixar ali os balões com a fala dos personagens. E às vezes você trabalhou muito duro num cenário, e aí você vai colocar depois o balão com a fala do personagem e o balão cobrir o cenário inteiro. Então, façam essa thumbnail, esse storyboard, porque vai facilitar para que vocês não percam muito tempo, sei lá, fazendo um cenário, fazendo algum detalhe que vai demandar muito tempo no quadrinho de vocês, sendo que na verdade depois não vai fazer diferença, entende? Bom, daí na quarta dica a gente passa direto pro sketch. Nos meus desenhos, normalmente, eu faço um esboço inicial, um sketch e aí eu passo pra line art. Mas na hora de fazer aqui a história em quadrinhos, eu pelo menos penso assim, que a gente não pode perder tanto tempo, porque ainda mais se a história é um pouco mais longa, você não pode ficar redesenhando e redesenhando e redesenhando várias vezes, você precisa ser um pouco mais prático. Então, eu pulo uma etapa, eu faço o sketch e logo em seguida eu faço a line art. Às vezes, dependendo, eu faço direto a line art, porque eu utilizo um aplicativo chamado Magic Poser, e esse aplicativo é ótimo, já tem aqui um vídeo no canal explicando como que ele funciona, que é um aplicativo para pegar moldes 3D, tem os bonecos ali 3D, e você pode colocar eles na posição que você quer e depois desenhar por cima. Então, isso não é tracing, gente, porque você está usando um aplicativo que serve para isso. Tracing seria se você estivesse copiando o trabalho de alguém, então, por favor, entendam isso. Mas essa ferramenta existe, que é para facilitar o nosso trabalho. No Clip Studio, ele tem também essa ferramenta do boneco 3D, mas eu particularmente, como eu desenho num Tab S6 Lite, esses bonecos 3D no Clip Studio acaba deixando o aplicativo muito pesado, então eu não gosto de utilizar aqui para o aplicativo. Talvez para computador fique leve e rode normalmente, mas no tablet é um pouco mais difícil. Então eu utilizo esse aplicativo, Magic Poser, tem um outro chamado Easy Poser também, só que eu nunca usei esse porque eu gostei muito do Magic. E aí eu pego ali as imagens onde eu coloquei a pose do personagem, do boneco, e mando para o Clip Studio e passo por cima. Se o seu desenho é um pouco mais estilizado, provavelmente isso não vai funcionar muito bem, porque às vezes a anatomia do programa ali, do Magic Poser, já é uma anatomia meio que parecido com personagens de anime. Então se o seu personagem é um pouco mais cartoon, um pouco mais realista, talvez não sirva muito bem. Mas de qualquer forma, eu recomendo que vocês não percam muito tempo fazendo o rascunho de vocês, porque depois, a gente, quando tá lendo ali a webcomic, a gente não fica 3 minutos olhando cada frame. A gente olha, lê o quadro, vê o que tá acontecendo ali, lê o balão e passa. Então, não precisa ficar muito preso nisso de desenhar perfeitamente, tá? Bom, o quinto passo é a line art, que eu também não recomendo que vocês percam muito tempo, porque como eu expliquei, a gente vai passar rápido, então não tem problema. Eu costumo desenhar no Clip Studio porque ele tem aqui a opção de vetor e ele tem uma borracha de vetor que facilita muito para limpar a line art, porque pense no arquivo que vai ser no tamanho mais ou menos de 20.000 por 8.000. Então assim, é um arquivo muito comprido, é um arquivo muito grande, com muitos quadros. Então se você tiver que limpar toda a line art passando a borracha ali até ficar certinho, vai muito tempo. Então, eu recomendo muito o Clip Studio. O problema é que o Clip Studio é um aplicativo pago, como a gente sabe e tudo mais. Então, assim, se você tem acesso, use o Clip Studio porque ele é muito bom. Essa borracha de vetor poupa muito tempo. Mas se você não consegue utilizar o Clip Studio, se você vai usar, sei lá, o Medibang, o Ibis, o Infinity Painter, tenta fazer a line art o mais certinha possível para que depois você não fique voltando e tendo que corrigir, apagando as bordinhas por bordinhas, porque isso vai demandar muito tempo e vai atrapalhar vocês. E o sexto passo é em relação às cores. Eu utilizo o Clip Studio também porque a ferramenta de balde de tinta de preenchimento dele é muito perfeita. Ela preenche assim tudo certinho, não fica falhas. Fica algumas, mas é bem coisa pouca, não precisa ficar retocando. E alguns outros aplicativos que eu usei na minha experiência, eles deram um pouquinho mais de trabalho na questão da cor. Eu também não recomendo que vocês gastem muito tempo fazendo sombras muito elaboradas, iluminação muito elaborada, a não ser que a sua história ela seja menor mesmo. Se você está criando uma história com
3, 5 capítulos, você pode perder mais tempo. Mas no caso como eu fui teimoso e quis criar uma história com 30 capítulos, eu não posso ficar fazendo sombras maravilhosas, efeitos de luz em todo frame que eu for desenhar, porque a história não vai sair nunca. Então assim, se você puder ser mais minimalista em alguns sentidos na sua primeira história em quadrinhos, eu acho que faz mais sentido, eu acho que é mais interessante. Dito tudo isso, eu também acho importante dizer pra vocês que, se você tem uma história assim que você acha que é muito legal, muito inovadora, é assim a história da sua vida, todo mundo tem uma história que a gente acha que é muito boa e tudo mais. Não queime essa história no seu primeiro quadrinho, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que a nossa primeira história vai sair ruim, cara. Não faz sentido você gastar essa sua história que você acha que vai ser incrível no seu primeiro quadrinho, porque ele vai ser ruim. E eu não tô falando isso pra desincentivar vocês, porque eu também sei que a minha primeira história não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a gente tem que ter noção de que a gente vai evoluindo aos poucos. Então entendam que essa história maravilhosa que você tem na sua cabeça, deixe para usar ela depois que você já tiver adquirido mais experiência em relação a criar histórias em quadrinhos, porque senão você vai queimar a sua história favorita. Então pense numa outra história mais simples, ou mesmo que seja uma história mais longa, mas pense numa outra história. Deixa aquela história que você quer muito contar para quando você tiver um pouco melhor, para quando você tiver mais experiência em relação a criar histórias em quadrinhos, criar webcomics e etc. Então essa é uma das minhas maiores recomendações para quem tá começando a criar histórias em quadrinhos. De novo, eu tô criando o meu quadrinho por hobby. Tô deixando o link aqui na descrição, caso vocês queiram já se inscrever. Tem um capítulo por enquanto e eu vou começar a postar os outros assim que eu tiver já desenhado um pouco mais, porque eu não quero ficar falhando com os leitores. Mas tem um capítulo lá já postado e vocês podem dar uma olhadinha no link que tá aqui embaixo na descrição. Todas as minhas redes sociais também vão estar aqui na descrição, então se vocês quiserem seguir, me mandar alguma pergunta ou deixar aqui nos comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, se vocês quiserem algo mais específico, por exemplo, que eu faça um vídeo explicando melhor como subir ali os quadrinhos pro Tapas, pro Webtoon, etc. Então deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo e vou anotando tudo para gravar vídeos depois para vocês. Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês com essas dicas e se vocês tiverem interesse em me marcar depois nas postagens de vocês sobre as webcomics de vocês lá no Instagram, eu vou adorar ver o que vocês estão desenhando. A gente também tem uma comunidade no Discord, onde o pessoal sempre compartilha os rascunhos, line arts que estão fazendo e a gente também bate um papo de vez em quando. Então, eu vou deixar tudo isso linkado aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!